Gálatas, capítulo 2, versículos 1 até o 10. Paulo está aqui ainda explicando para os Gálatas por que ele está escrevendo essa carta para eles. É uma carta apologética, ou seja, uma carta que está preocupada com a defesa da fé, o que está acontecendo, quais são as influências que têm chegado em termos de doutrina, em termos de professores, em termos de gurus que vocês estão seguindo, em termos de discípulos ou de falsos discípulos ou de apóstolos que vêm trazendo mensagens para vocês, o que tem acontecido nessa área e qual é a preocupação dele. Hoje ele vai falar um pouquinho sobre si mesmo e eu queria denominar esse nosso estudinho curto de liderança eficaz ou liderança pioneira, liderança competente, que é o que eu vejo aqui na vida de Paulo. O que é verdadeiramente ser um líder? Quais são as características de um líder verdadeiro? Que você vai ver com tanta clareza aqui na vida de Paulo. Ele começa dizendo assim: mais 14 anos se passaram, porque ele disse: nenhuma vez, depois que eu recebi o chamado de Jesus para ser apóstolo, para ser representante dele e para proclamar o evangelho para as pessoas que não eram judeus, mas que eram não judeus, não tinham relação com a revelação do Antigo Testamento e nenhuma religiosidade que os prendesse a estas coisas, foi para esses que Paulo foi chamado para pregar. Ele diz assim que eu recebi essa revelação, eu não corri atrás de nenhum outro líder em Jerusalém, de Pedro, de Tiago, de João, de qualquer um dos apóstolos que andaram com Jesus, que viveram com Jesus por 3 anos, mas eu parti imediatamente, primeiro para me preparar e depois para proclamar às pessoas aquilo que eu tinha recebido do próprio Deus. Por quê? Porque ele entendia que o seu chamado vinha primeiramente e primariamente de Deus e não primeiramente e primariamente de um concílio ou de um grupo de líderes, como seria o caso daqueles que estavam em Jerusalém. Então ele diz assim: mais 14 anos se passaram e eu fui visitar Jerusalém de novo, desta vez na companhia de Barnabé. Tito também foi conosco nesta viagem, ou seja, ele levou 2 dos seus discípulos com quem ele já estava andando, a quem ele já estava discipulando. Barnabé, que no caso não era necessariamente um discípulo, mas era um co-apóstolo, porque foi enviado juntamente com Paulo pela igreja de Antioquia para levarem o evangelho nas viagens missionárias que esses 3 fizeram juntos. E ele parte então para uma segunda vez. Ele disse que a primeira vez ele só conversou com Tiago, irmão do Senhor. Só isso, a única pessoa com quem ele teve contato. 14 anos depois ele decide: agora eu vou para Jerusalém, quero conversar com eles. Por quê? Porque de Jerusalém é que estava vindo toda essa influência que eu chamei judaizante. Líderes, provavelmente apóstolos, com certeza discípulos de Jesus, que insistiam que você, além de ser messiânico, ou seja, acreditar no Messias, se tornar um cristão. Cristo e Messias é a mesma palavra, por isso que eu estou chamando de messiânico. Não apenas ser cristão, mas se tornar completamente um judeu, seguir a lei judaica, obedecer todos os ritos, celebrar todas as festas, circuncidar-se, e que se você não fizesse isso, você estaria, na verdade, você não seria um verdadeiro cristão messiânico, você seria, vamos dizer assim, um cristão meia boca, né? E eles vinham pregando essa mensagem para todo lugar. Então Paulo está indo para realmente conversar com eles sobre isso, já que este ensino e essa doutrina tem se originado particularmente, principalmente, entre judeus convertidos em Jerusalém. Preciso ir lá conversar com ele. Aqui é a primeira característica de um líder competente, ou de um líder eficaz, de um líder pioneiro, como era o caso de Paulo. Você não deixa as coisas caírem pelas bordas. Se existe um conflito, se existe uma coisa que você percebe que está fora ou que está trazendo uma alteração, ou trazendo uma confrontação, ou trazendo uma ameaça àquilo que você está fazendo através da sua liderança, você não deixa de lado e fala: deixa isso aí. Claro, se for uma coisa insignificante, você não vai correr atrás de todo o problema que aparece. Mas se é uma coisa fundamental, como era o caso aqui, você vai até a fonte, você vai confrontar. E eu fui por causa de uma revelação que eu recebi
para compartilhar com eles sem reserva a boa notícia que eu tenho proclamado entre as nações. Ou seja, eu queria ir para Jerusalém para explicar para eles por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo do jeito que eu estou fazendo. Sem alarde, de maneira pessoal, conversei também com os mais conhecidos entre eles, ou seja, entre os apóstolos. Conversei com todos eles, para não parecer que eu estivesse ou ainda esteja correndo em vão. Ou seja, ele não quis fazer disso um espetáculo, olha, vamos fazer um encontro aqui público. Ele foi pessoalmente, sem alarde, sem fazer grande fanfarra por causa disso. Eu fui lá conversar com eles pessoalmente, explicar o tipo de chamado que eu tinha para pregar o Evangelho. Por quê, como, quando, de que maneira. Nem mesmo Tiago, nem mesmo Tito, que estava com a gente e que é grego, foi em qualquer momento constrangido a se circuncidar. Aí ele está explicando mais da sua posição. Eu estou indo lá, estou levando comigo Tito, estou levando Barnabé. Barnabé era levita, então já era judeu, já era obviamente circuncidado. Tito não, Tito era de origem grega, não era circuncidado, não tinha a marca física da circuncisão. Ele não se preocupou em falar, Tito, nós estamos indo conversar lá em Jerusalém, é melhor você se circuncidar antes, porque com isso ele estaria abrindo mão e cedendo para a pressão que eles estavam fazendo, que para você ser cristão teria que ser também judeu. Mas o que aconteceu foi isso, olha bem. Então a primeira coisa é essa, que o verdadeiro líder, ele confronta situações que estão ameaçando o que ele está tentando alcançar com a sua liderança. Ele vai lá defender aquilo que ele de fato crê. E aqui ele, de novo, você vai ver o que ele faz. Mas o que aconteceu foi isso, alguns irmãos, eu chamaria de falsos irmãos, entraram sutilmente no nosso meio, descuido nosso, e vieram tentar espionar a liberdade que existe entre nós por causa de Jesus, o Messias. Mas o que queriam era nos escravizar. Então ele diz assim, porque esse pessoal que já veio atrás dos lugares onde eu tenho pregado, ensinado e criado ou fundado novas igrejas, o que eles fazem é tentar entrar sutilmente no meio da congregação, tentar influenciar as pessoas, e ele diz assim, descuido nosso, porque eu considero essas pessoas falsos irmãos. Ele já disse no comecinho, capítulo 1 de Gálatas. Se uma pessoa prega um evangelho diferente desse que vocês ouviram de mim, que ele seja considerado uma pessoa falsa, um falso irmão, um anátema, né? Uma pessoa que não merece estar no meio da gente. E eles vieram então tentar espionar a nossa liberdade, por causa da liberdade que existe em nós por Jesus, o Messias, mas o que queriam tentar era nos escravizar. Então, o que ele está dizendo é que esse tipo de pretensa liberdade, na verdade, é a escravidão. Mas não deixamos, de jeito nenhum, nem por um minuto, para que a verdade do Evangelho jamais fosse roubada de vocês. O verdadeiro líder não está preocupado com a sua reputação pessoal. Eu vou lá confrontar essas pessoas, de repente isso não é bom para mim. Não é bom para o meu currículo, não é bom para a minha carreira, não é bom para o que eu pretendo ainda fazer na minha profissão, vai criar inimizades, blá, blá, blá. O líder verdadeiro faz aquilo que ele considera bom em favor dos liderados, não em favor de si mesmo. O líder que trabalha em favor de si mesmo já é um líder questionável, né? Ele está fazendo isso por amor a que ele não queria que jamais a verdade do Evangelho fosse roubada de vocês. Qual a verdade? Que é só Jesus, não precisa de mais nada, não precisa, você não pode comer esse tipo de comida, porque os judeus não comem, você não pode comer, por exemplo, carne de porco, você não pode misturar leite com carne, coisas assim na sua cozinha, respeitosamente, né? Definições dadas pelo judaísmo kosher, né? Ele diz assim, eles vieram espionar a nossa liberdade. Nós temos liberdade de fazer tudo isso porque não temos essa herança judaica, mas somos cristãos. Muito bem. Ele diz assim, porque estes que pareciam ser, sei lá o que pareciam ser, nem quero saber, não faz diferença nenhuma para mim, Deus não tem prediletos. Paulo estava ficando aceso aqui, né? Nervoso, dizendo assim, olha, não me importa que nome, que título que eles davam para si mesmos, não me importa mesmo, porque Deus não tem prediletos. A verdade de Deus é uma e ele não prefere este ou aquele, ele prefere a sua verdade e a sua palavra. Então,
pareciam ser alguma coisa, mas não me acrescentaram nada. Pelo contrário, quando perceberam que a boa notícia para as nações tinha sido entregue ao meu cuidado, do mesmo jeito que o evangelho aos judeus tinha sido entregue a Pedro, porque o mesmo Deus que capacitou Pedro como apóstolo aos judeus foi quem me empoderou para ir aos não-judeus. Quando eles perceberam isso, Tiago, Pedro e João, que pareciam ser os principais líderes, entenderam que era Deus que tinha me escolhido. E logo estenderam a mão de comunhão e amizade, concordando que, de fato, nós devíamos ser enviados às nações, aos não-judeus, e eles aos judeus, aos circuncidados. Insistiram também que lembrássemos dos pobres, o que já estava nas nossas prioridades fazer. Muito bem, então ele está encerrando esse pedaço aqui, dizendo que para que houvesse essa conciliação, essa pacificação, ele precisava explicar e eles precisariam entender. E os apóstolos, os principais, Tiago, Pedro e João, entenderam especificamente o tipo de ministério que tinha sido dado para Paulo. E quando entenderam, estenderam a mão, entregaram a sua amizade, concordaram em que estariam em comunhão com aquilo que Paulo estava fazendo. Que lindo, quando a gente consegue resolver conflitos de uma maneira saudável. É isso, boa semana para você, Deus te abençoe.